Boa tarde, terceiros anos. Professor Rafael do Agil Magalhães. Estou aqui hoje para a gente tentar corrigir a atividade sobre o documentário A Origem do Homem. E eu gostaria de ver logo aqui a nossa primeira pergunta. Por que os humanos são encontrados em quase todos os lugares do mundo? Né? Por que nós estamos presentes em quase todos os lugares do mundo? Pessoal, o ser humano é uma espécie com uma grande capacidade, certo, de se adaptar às condições ambientais, certo? Nós temos uma grande variabilidade genética e além disso nós temos uma grande capacidade cognitiva, né? Nós temos inteligência, nós somos construtores do nosso próprio microambiente, né? Nós somos construtores de nicho. Nós, quando estamos lá na sala de aula no AGEU, nós estamos numa sala climatizada, né? Nós estamos com ar-condicionado. Nesse momento vocês talvez estejam com o ventilador ligado para aliviar o calor. Então nós temos essa capacidade incrível, né, de adaptação. A nossa espécie é assim. Então isso faz toda a diferença hoje e fez toda a diferença no passado. Claro que teve um conjunto de outros fatores que permitiram isso no passado, mas a resposta é que nós temos essa grande capacidade, certo, de nos adaptarmos enquanto espécie, né? Enquanto espécie. Qual a razão de sermos diferentes uns dos outros? Bem, a razão de sermos diferentes uns dos outros, isso em relação à cor da pele, comportamento, enfim, geneticamente, tudo isso se deve a um processo que nós chamamos de seleção natural, tá? O que é a seleção natural? A seleção natural é basicamente o resultado de uma pressão que o ambiente exerce sobre os seres vivos, tá? E o que é que acontece? O ambiente, ele meio que seleciona aquelas características dos seres vivos que favorecem a sobrevivência e favorecem a reprodução, o sucesso reprodutivo. Então, as características que favorecem a sobrevivência e a reprodução aqui no Brasil, com clima tropical quente e úmido, não são as mesmas características que favorecem a sobrevivência em países ou regiões muito frios, tá? Então, para cada região, o ambiente ele exerce uma pressão que acaba selecionando aqueles indivíduos que possuem características que favorecem a sobrevivência e a reprodução. E o nome disso é seleção natural. Terceira pergunta: qual foi a causa do grande êxodo desses seres humanos? Para quem não sabe, êxodo significa essa migração, né? Essa migração de um local para outro. A causa do grande êxodo foi a escassez de alimentos, foi condições inóspitas para aquela população naquela época. Então, as pessoas realmente se arriscaram e tentaram sair da África. Lembrando que não foi a primeira vez que houve essa tentativa. Outras tentativas aconteceram, mas não foram bem sucedidas, tá? E essa que o documentário mostra foi bem sucedida. Quarta pergunta: como os seres humanos conseguiram povoar quase toda a extensão da Terra? Gente, eu trago a mesma resposta da primeira, né? Nós somos uma espécie que temos uma capacidade incrível, né, de adaptação ao ambiente. Sempre que eu falo isso, eu falo em termos de grande população, de espécie, a nível de espécie, tá? Mas ao mesmo tempo nós contamos com a sorte. Então, naquela época havia, né, era uma era glacial, então houve
uma baixa no nível dos mares. Isso favoreceu muito o processo de migração, certo? Uma série de fatores ambientais acabou contribuindo para o sucesso desse processo, né, de dispersão da espécie humana, tá? E a última pergunta é: como os nossos corpos adaptaram-se com o passar do tempo ao meio ambiente? Então, os nossos corpos, eles são meio que um retrato, tá, do ambiente para o qual eles foram forjados. Então, uma coisa que é bem pontuada no documentário é a questão da cor da pele. Uma pele mais escura, com muita melanina, é muito importante se você vive em um local com uma grande exposição ao sol, né? Você está protegido contra a radiação ultravioleta, que pode trazer grandes prejuízos. Então, é vantajoso você ter muita melanina se você vive num local com muita radiação solar. Se você, por outro lado, passa a viver, né, uma população passa a viver num local com pouquíssima exposição, né, ao sol, onde a dificuldade, né, em receber essa radiação solar, aí você tem um outro problema, que é dificuldade na produção de vitamina D, certo? E a vitamina D é importante porque ela evita o raquitismo. O raquitismo pode matar. Então, o que é que acontece? Nas regiões mais próximos à linha do Equador, que estão com mais radiação, as pessoas tendem a ter uma coloração da pele mais escura, tendem a ter mais melanina, enquanto que nas regiões mais distantes do Equador, onde tem menos incidência, né, dos raios solares, você tem uma tendência de ter pessoas com peles mais claras, tá? Então esse é só um exemplo, tá? Ele fala muitos outros. Por exemplo, ele fala nos asiáticos que tiveram uma redução no consumo de carne e proteínas de origem animal e passaram a ter como prato principal arroz, tá? E isso acaba levando ao longo do tempo uma mudança, digamos, no conjunto de características da população, porque ou há uma seleção, tá certo? Há uma seleção. Então, determinadas dietas conseguem suprir a necessidade de determinados corpos, tá? Então, isso acontece. Bem, pessoal, esse documentário é um documentário bem longo, né? Eu peço até desculpa por ter colocado um documentário tão longo, mas é importante que vocês assistam, né, a esse documentário, porque ele traz uma primeira aproximação com essa questão evolutiva, tá? A evolução é uma coisa que a gente precisa se esforçar um pouquinho, porque o nosso senso comum meio que dificulta o processo de entendimento disso, tá? Eu mesmo às vezes me vejo com umas visões que se afastam da seleção natural, mas depois pera aí, o ambiente seleciona as características que favorecem a sobrevivência e o sucesso reprodutivo. Então essa é a questão chave da evolução, ok? Esse vídeo de hoje vai ser curto. Eu estou aqui pesquisando alguns recursos aqui para que a gente possa ter uma videoaula mais rica, utilizando o PowerPoint aparecendo na tela do computador. Estou aprendendo aqui direitinho,
Mas eu queria que vocês me dissessem se ficou claro essa questão aí da correção da atividade, certo? E semana que vem aí a gente vai realmente ter uma aula propriamente dita sobre evolução, ok, gente? Então, obrigado, um grande abraço aí para vocês e até logo.